Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos fazer uma análise aprofundada do uso da alavancagem. Como que ela pode te ajudar ou te prejudicar nas suas operações e no seu plano de trade. Nós vamos fazer aqui uma abordagem empírica, estudando vários trades de diversos traders do mundo inteiro para ver como que eles usam bem a alavancagem. Vamos lá? Então, primeiro eu queria falar que esse é um vídeo que não é para falar sobre o conceito de alavancagem, explicar o que é. Se você ainda não sabe o que é alavancagem, eu te sugiro assistir o nosso vídeo de glossário sobre alavancagem e depois você volta aqui nesse vídeo, tá certo? Então vamos lá. Então, falando um pouquinho de alavancagem aqui, a gente sabe que muitos traders eles são atraídos para o Forex justamente por causa da alavancagem que é disponível. A gente tem corretor oferecendo alavancagem de 400 vezes, de 200 vezes, né? Enfim, muita gente é atraído por isso. E se você está um pouquinho nesse mercado aí, você já ouviu falar que a alavancagem é uma faca de dois gumes, né? Que ela pode aumentar seus ganhos, mas elas também amplificam as suas perdas, né? Ou amplifica. A alavancagem faz com que quando você perca, se você tiver com uma alavancagem alta, você pode perder muito dinheiro. Então hoje eu vou propor aqui um olhar estatístico sobre traders reais para a gente aprender como que eles usam a alavancagem de forma efetiva, certo? Esse PowerPoint aqui, essa apresentação é baseada num artigo de um blog chamado DailyFX, que é um blog em inglês, e eles têm acesso às contas de uma corretora, que é uma das maiores do mundo, que chama FXCM. E esses dados que eu vou trazer aqui, eles são relativos a 13 milhões de traders reais, certo? Então vamos lá. Primeiro gráfico e primeiro dado que eu vou trazer aqui é o percentual de traders lucrativos pela alavancagem utilizada, tá? Aqui na esquerda a gente tem o percentual de vencedores e aqui a alavancagem, 5:1, alavancagem de 5 a 10, alavancagem de 10 para 25 e aqui uma alavancagem maior de 25. Então, aqui para a gente poder entender esse gráfico, é bom a gente entender que essa alavancagem, que seria uma alavancagem efetiva. O que é isso? Daqui a pouco eu volto no gráfico, deixa eu explicar esse conceito para você. A alavancagem efetiva ela é igual ao tamanho do lote dividido pelo capital que a pessoa tem, ou o equity, né? Então, por exemplo, um trader que possui 10 mil dólares de equity ou na conta, se ele abre uma posição de 100 mil unidades, que seria um lote padrão, ele está usando uma alavancagem de 10:1. Nós temos aqui 10 vezes maior do que esse, né? Se a gente dividir esse por esse, vai dar 10. Isso é alavancagem efetiva. Ficou claro? Então, vamos olhar esses dados aqui com mais calma. Olha só, aqueles mesmos dados. Aqui, o que nós estamos vendo? Que quem usa, no grupo de traders que usa uma alavancagem de 5 ou menos, 40% deles é lucrativo ao longo de um ano. Ou foi lucrativo, né? Porque são dados passados. Se a gente for para outro extremo aqui, para traders que usam uma alavancagem acima de 25, apenas 17% deles é lucrativo. Ficou claro aqui essa diferença? E por que isso acontece? Bom, outro dado interessante que pode ajudar a explicar isso é que a gente vê que, olha que interessante, aqui já é o percentual de vitórias de operações, de trades, tá? Nesse grupo aqui que usa essa alavancagem menor, 61% das operações deles fecham com lucro. Já nesse grupo aqui, 48% das operações apenas, ou seja, menos da metade, fecha no lucro.
certo? Então, se você pega esse dado de que 48%, ou até, vou voltar aqui, 56% das operações fecham no lucro, mas se você pensar que os traders iniciantes ou os traders perdedores, eles geralmente usam um ratio de risco-recompensa ruim, você tem a receita para um desastre. O que quer dizer isso? Eu vou voltar aqui, tá? Para a gente entender. Se você tem aqui que eu vou até arredondar aqui para 50, tá? Que se fecha 50% das trades ganha e 50% das trades perde. Só que o trader comum, que é o trader perdedor, a gente já sabe disso, ele geralmente quando ele perde mais do que quando ele ganha. Então isso aqui, mesmo que ele fique no 50%, ele não fica no 0 a 0, porque ele vai lá, ganhou $10, ganhou $10, aí perde $50, aí ganha 10, ganha 20, perde 100. Então, o problema é que junta essa taxa de perda aqui, maior de 50%, que é aqui 52%, com um ratio de risco-recompensa ruim, ou seja, quando ele perde mais do que ele ganha, você tem receita para um desastre. Vamos ver mais algumas razões para isso acontecer. Para essa alavancagem alta, geralmente está associada aos traders que perdem. Uma razão para isso é uma razão mecânica, ou seja, da mecânica, do processo de trading. Por quê? Porque uma alavancagem excessiva deixa o trader com pouco espaço para perda. Então, se uma operação inicialmente vai contra ele, ele já quebra a conta, só de um pequeno movimento contra ele. Ou já quebra a conta, ou ele recebe um margin call, né, que é a corretora falando que ele tem que colocar mais dinheiro de margem para ele continuar operando. Ou a própria corretora fecha a operação automaticamente. Isso são algumas razões. Tem as razões também que a gente pode falar psicológicas. Porque controlar uma posição que é muito grande em relação à conta faz com que um trader opere de forma diferente, ou ele opera com um estresse emocional muito alto. Mesmo que ele não chegue a quebrar a conta quando essa operação vai contra ele, ele não consegue respeitar aquele stop loss que ele colocou ali, porque é um stop loss muito grande que ele tem que pôr, porque ele está muito alavancado. Ele comprou um lote muito grande para a operação dele, para a conta dele, digo eu. Então ele tem uma conta pequena e está querendo operar com muito dinheiro. Isso não é inteligente. Então outra razão é que geralmente os iniciantes usam uma alavancagem maior, né? Então quando a gente está vendo ali, nós estamos vendo justamente os iniciantes, que são quem perde mais dinheiro. Então, olha só, vamos pegar um exemplo aqui que deixa claro essa questão da pressão psicológica. Se a gente tem um lote padrão, que é o standard, né, de euro-dólar, um pip são $10, certo? Um lote padrão são 100 mil unidades. Um pip são $10. Então uma variação de 50 pips, que é uma variação assim que pode acontecer num dia, não é tão raro disso acontecer, essa variação de 50 pips são $500. Imagina ser um trader iniciante que está começando, que tem uma conta de $1.000 e vê lá uma operação ficando em $500 no negativo. Até brinquei aqui, adeus estabilidade emocional, né? Adeus estabilidade psicológica. Já era. Você vai ver 50% da sua conta indo embora na sua frente. Então não tem como ter estabilidade. E também mostra como que você está arriscando muito, né? Uma pessoa arriscando 50% da conta dela em uma operação não é nada inteligente. Então, como operar como os vitoriosos? Ou como fazer trading, como os caras que ganham dinheiro e que são vitoriosos operam? A gente tem que alterar, mexer naquela equação, né? Aquela equação de alavancagem efetiva. Ela tem duas variáveis lá naquela equação. Uma é o tamanho do lote que você está operando e o outro é o tamanho da conta. Então, você tem que alterar uma dessas duas variáveis. Ou você tem que aumentar o tamanho do seu... Aumentar não.
mexer, né? No caso, diminuir o tamanho do lote ou aumentar o tamanho dessa conta para o lote que você está operando. O tamanho da conta é o capital, ou equity em inglês, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Para você estar naquele grupo lá dos caras que tem mais sucesso, com uma conta de $10.000, para você ter uma alavancagem de 5, você tem que trabalhar com um lote, com meio lote padrão. Para uma alavancagem de 10, você trabalhar com um lote e não mais que isso. Tá? Como eu sei que o público, você que provavelmente está assistindo meu vídeo, o público dos meus vídeos geralmente não tem $10.000 na conta, eu trouxe aqui um exemplo para quem tem uma conta de $1.000, que você está começando, tem lá $1.000 e está querendo investir. Para você ter essa alavancagem de 5 para 1, você tem que operar meio mini lote, ou 0,05 de um lote padrão. Tá? E para você ter uma alavancagem de 10, você tem que operar um mini lote ou 0,1, 0,1 lote padrão, standard. Ó, aqui tá escrito errado, eu vi que tá standard, até mudei na apresentação, mas eu não atualizei, tá? Mas você ignora, desculpa. Vamos lá. Então, olha só esse gráfico aqui. O percentual de traders, como é que isso aqui deixa um pouco claro aquilo? O percentual de traders lucrativos em função do capital que eles têm na conta. Dos traders que têm até $1.000, apenas 21% deles é lucrativo ao longo do ano. E vai aumentando. Quanto mais dinheiro o cara tem na conta, mais lucrativo ele tende a ser. Certo? Isso aqui quer dizer que para você ser lucrativo você tem que ter $10.000? Não. Mas aqui a gente está vendo também como que geralmente os iniciantes perdem mais dinheiro, que é esse cara que tem pouco na conta, né? E arrisca demais. Aqui, peraí que eu vou dar uma atualizada aqui que não veio o título. Desculpa. Enfim, esse aqui é um gráfico, não sei por que não apareceu o título aqui, mas é um gráfico que mostra a alavancagem média desses caras aqui. Então, esses caras que tem uma conta abaixo de 1.000, que são, olha como que é inversamente proporcional. O cara tem mais alavancagem, menos vencedor. Menos alavancagem, mais vencedor. Ficou claro isso? Então, olha só. A gente vê aqui que os caras que têm uma conta acima de $10.000, geralmente eles usam alavancagem pequena. Eles não usam um lote gigante como você acha que eles vão usar. Eles usam pouca alavancagem. E arriscam um pouco do capital deles em cada operação. Então o que a gente pode tirar de conclusão? Primeiro, você tem que gerenciar suas expectativas e seus riscos de acordo com o seu capital. Não adianta você querer com uma conta de $1.000, querer operar um lote standard, um lote cheio, um lote padrão. Porque isso é loucura. Um espirro de um investidor grande lá, espirrou, você quebrou sua conta. Então, gerencie de acordo com o seu capital, tanto suas expectativas quanto seus riscos. Outra conclusão é que a alavancagem excessiva é um dos motivos de fracasso de muitos traders. A gente viu ali nos dados. Outra coisa, ainda que uma relação de causa e efeito definitiva não possa ser declarada, o que os dados mostram para a gente? Que quanto menor a alavancagem e quanto maior o capital, maior a média de sucesso ou sucesso médio. Por que eu estou falando que não dá para ter uma relação de causa e efeito definitiva? Não dá para você falar assim, quem tem alavancagem alta perde dinheiro com certeza. Quem tem alavancagem baixa ganha dinheiro. Porque tem fatores que influenciam, como por exemplo, geralmente quem está usando alavancagem muito alta é um iniciante,
que já perderia dinheiro de qualquer forma. Mas os dados deixam claro, ou indicam e deixam fortemente indicado, indícios, de que se você usar uma alavancagem menor, você tem maior tendência de sucesso. Seja porque você vai operar com um estado mental mais tranquilo, seja porque quando você perder, você não vai perder muito dinheiro. Certo? Pensa nisso quando você for abrir sua próxima operação ou quando você for elaborar seu plano de trade. Então é isso aí, foi isso por hoje. Obrigado por assistir mais essa apresentação. Não deixe de visitar o nosso website, que é o forex-social.com, tem o endereço dele aqui, né? Você já deve ter visto, ali embaixo. Passei o mouse aqui, isso apareceu. O endereço do nosso site é esse aí que está amarelinho aí embaixo. Não deixe de visitar nosso site, tem várias ferramentas para traders. E é isso aí, opera de forma consciente, controle seus riscos e boas operações para você. Um abraço, até a próxima.